Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix. Eu sou o Luiz Felício e a partir desse momento eu faço o convite para que você possa fazer parte de mais um relato do nosso quadro Vídeo Mistério, onde mais uma vez trazemos uma história de lobisomem daquela de se gelar os ossos. Então, enquanto roda a vinheta, caso você ainda não seja inscrito aqui em nosso conteúdo, se inscreva desde já. E também, logo no final de tudo, se ligue na playlist que eu estou deixando aqui na descrição com outros contos tão interessantes quanto esse. Bem, meus caros, a história de hoje foi nos enviada pela senhora Maria Zilda, que hoje tem 55 anos e mora em Juazeiro do Norte. Ela diz que morava em uma região rural quando tinha entre 12 e 14 anos. Era muito comum naquela região os fazendeiros e os agregados, como ela coloca aqui, ou seja, os empregados da fazenda, saírem para caçar durante a noite, especialmente tatus. Em uma dessas noites, um dos funcionários foi atacado por uma criatura estranha que, hora ou outra, foi discriminada e tida como uma onça, apesar de que, como estava escuro, não viram ao certo o que tinha acontecido, nem tampouco este agregado, que se chamava Osvaldo e tinha cerca de 29 anos nessa época, pois ele ficou desacordado e naquela época, como não tinha hospital próximo, ele teve os seus cuidados feitos dentro da própria fazenda por algumas funcionárias, que inclusive eram parideiras, como a Maria Zilda coloca aqui, até mesmo curandeiras, porque a gente pode dizer, sempre tinha alguém ali metido, né, muito comum aí no interiorzão, a ser o médico ou a médica ali para cuidar. Pois bem, o rapaz se recuperou em cerca de 2 semanas e continuou levando a sua vida ali como tocador de gado, como funcionário que era agregado ao próprio capataz da fazenda, que ela também, Maria Zilda, era filha de um desses funcionários, quando em um determinado estágio deste mesmo ano, cerca de talvez 3 ou 4 meses, quando ela coloca aqui, esse Osvaldo, que foi atacado por um animal estranho, começou a apresentar um determinado comportamento, no mínimo anômalo. Ele não comia junto com as pessoas no refeitório, começou a se mostrar demasiadamente nervoso e tinha apetite apenas por carne crua. Demorou um pouco, é bem verdade, para que o capataz da fazenda, que era o senhor Eugênio, na época, como ela coloca aqui, um homem já de 55 anos, percebesse esse comportamento anômalo do Osvaldo. Muita gente começou até a fazer piadas sobre isso. Passadas algumas noites, o Osvaldo desapareceu, sobretudo quando o pessoal saía para caçar, como ela disse aqui. Uma das vezes ele chegou a ficar até 3 dias desaparecido. Algumas pessoas já diziam até que o rapaz, que já morava há cerca de 2 anos ali na fazenda, não voltaria e possivelmente ou tinha fugido ou estava morto no meio do mato. Osvaldo, um certo dia, reapareceu, aliás, depois desses 3 dias que estava desaparecido, e ele estava completamente nu, sujo de barro, sujo de sangue e sem saber exatamente o que tinha acontecido. Ele só pedia ajuda.
Os homens imediatamente correram até ele, o cobriram, porque haviam crianças e mulheres por ali, e estavam praticamente prontos para levar ele para a cidade grande, para encaminhá-lo para um tratamento psicológico, alguma coisa desse tipo, porque imaginaram que o Oswaldo estava simplesmente lelé, tinha surtado, ok? O próprio senhor Eugênio não o queria mais ali. Pois bem, como esse local lá em Juazeiro do Norte era bem afastado do grande centro, eles preferiram, então, dar ali um intervalo de uma semana até conseguir levá-lo para algum lugar. O Oswaldo, nesse estágio, ele já estava completamente isolado das outras pessoas da fazenda, não se alimentava, pelo menos daquela comida normal, como ela dizia, mas também não viram ele comendo carne cru como algumas semanas antes. E o pessoal ali geralmente só ia ali meio que para ver se o cara estava legal, pois já tinha inclusive avisado ele que ele estava sendo demitido e que ele precisava de um tratamento. Pois bem, passados mais cerca de 2 dias aí, em qual o Oswaldo estava nesse estágio deplorável, o que aconteceu foi o seguinte: o pessoal saiu mais uma vez, dessa vez não para caçar, mas sim com a incumbência de ir receber uma pessoa que estava chegando ali na fazenda, mas que chegaria logo no meio da noite, ao entardecer. Foi um destacamento de basicamente 6 agregados, como ela coloca aqui. Pois bem, quando chegou no meio do caminho, já quando a estrada fazia uma espécie de interseção entre o caminho percorrido e a mata que tinha ali em volta de tudo aquilo, né? Seria como mais ou menos, pelo que eu entendi que ela explicou aqui, não vou abrir muito da maneira que ela escreveu, porque senão o relato se torna meio cansativo, mas como se tivesse uma estrada, ok? Aí tem uma floresta, você tem que atravessar essa floresta para pegar outra estrada, ok? Seria isso. Os funcionários, inclusive o seu Eugênio, escutaram um barulho assim de cachorro uivando, gritando, enfim, alguma coisa exatamente desse tipo. E conforme eles foram indo, o senhor Eugênio até falou: ó, pessoal, não vamos parar, de repente é outra onça, que nem atacou o cara lá semanas atrás, etc. Um lobo, alguma coisa, apesar de não ter lobo naquela região, mas enfim, vamos embora. Só que quando eles começaram a percorrer, antes de chegar nessa segunda estradazinha, um dos cavalos foi mordido por aquilo que o seu Eugênio descreveu como um cachorro muito grande que estava entre 4 patas e era quase do tamanho do cavalo. O cavalo automaticamente relinchou, deu aquele pinote. O funcionário que estava no cavalo ainda conseguiu se apoiar no cavalo, a fim de que ele não fosse mandado para trás, e por sorte o cavalo se curvou para frente, ele não caiu, porque nessas alturas, sim, poderia ter caído, né, do lado esquerdo, do lado direito, e quebrado a perna da pessoa que estava na montaria. Ok, o senhor Eugênio e o outro funcionário dispararam com um tiro de garrucha, como ela diz aqui, que ainda era muito usado, que não sabe, era um revólver de um tiro só, né, que tinha como se fosse uma curvatura, um revólver bem antigo mesmo. Dispararam um tiro de garrucha, um cada um, que acertou esse animal que saiu simplesmente correndo pela mata. No dia seguinte, eles estranharam que o Oswaldo novamente tinha sumido, desaparecido. Mas que o quarto onde ele estava morando, ali no alojamento dos agregados, já sozinho, estava
com o chão com várias gotas de sangue e até mesmo a porta com várias marcas de sangue na assim como se alguém tivesse pego, como ela diz aqui, a maçaneta e trec, ficou aquele vermelhão. E meus caros, pasmem, esse tal de Oswaldo, ele simplesmente desapareceu, nunca mais foi visto por ali. Procuraram ele nas fazendas vizinhas que estavam ali ao redor, não o encontraram. Procuraram, inclusive, saber notícia da família dele, que parece que morava no Ceará alguns meses depois. Também não tiveram retorno, que acharam ou que não encontraram ele. Simplesmente ele sumiu. Então, com o tempo, começou a se desenvolver os boatos de que, ao ser atacado por uma estranha criatura, esse Oswaldo possivelmente tenha herdado aquela doença de licantropia ou maldição, como alguns dizem, quando a pessoa é mordida por um lobisomem, se transforma no outro dias depois, pois começaram a interligar o comportamento anômalo que ele apresentava. E nesse último dia que ele foi visto, que o pessoal saiu para recepcionar este convidado que veio para a fazenda, neste meio do caminho que um dos cavalos foi mordido e eles atiraram, presume-se que de repente o Oswaldo pudesse ter tomado a forma de uma besta e depois se, vou usar aqui uma palavra que eu acho que não existe, mas só para ser bem rapidinho, se destransformado. E voltou ali para o alojamento desesperado e quando se deu conta do que ele tinha se transformado, do tiro que ele levou, etc e tal, ele foi embora e deixou aquele rastro de sangue ali. Ok, a versão também mais aqui da Terra, digamos assim, mais comum é também que ele pudesse ter sido morto por algum dos agregados que não gostavam dele ali, principalmente começou a se espalhar boatos que tinha um cara que brigou feio com ele, assim, de discussão, quando percebeu que ele estava com aquele comportamento meio anômalo, e de repente alguém matou ele ali, jogou no meio do mato, enterrou em algum lugar e deixou aquelas marcas de sangue. Mas existe o quê? Essa questão do animal que não só o mordeu, que ninguém se identificou, apesar de indicarem como uma onça, mas o que mordeu o cavalo semanas depois. Isso se coincidiu com o sumiço dele. Bom, a Maria Zilda encerra agradecendo, assim como eu, a todos que prestaram aqui a sua atenção nesse relato de outro lobisomem, ao qual eu sei que a galera curte muito aqui no Vídeo Mistério. Eu acho, de fato, intrigante e deixo o espaço aberto. Se você tiver alguma história como essa de lobisomem ou fantasmagórico, ou então no nosso momento extraterrestre de UFOs, OVNIs, me envie aqui, deixa aqui um contato nos comentários que com certeza nós avaliaremos e depois traremos aqui em mais um Vídeo Mistério. Eu vou ficando por aqui, mas reforço o convite. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva desde já e participe aqui nos comentários. Um grande abraço, meu amigo, minha amiga, e até lá!